Boa tarde, Helena. Boa tarde a você que nos acompanha no NT Sul nesta sexta-feira. Deputado estadual do PT em segundo mandato, Zé Nunes é também coordenador da Frente Parlamentar que analisa a contaminação da cadeia produtiva do mel no Rio Grande do Sul. Deputado Zé, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente Daniel, aqui. Prazer estar aqui. Maravilha. Bom, de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores em apenas 4 estados brasileiros, isso segundo o levantamento da agência pública. Foram 400 milhões no Rio Grande do Sul, 7 milhões em São Paulo, 50 milhões em Santa Catarina e 45 milhões em Mato Grosso do Sul, isso segundo estimativas de associações de apicultura, secretarias de agricultura e pesquisas também realizadas por universidades. Isso especialmente porque não há dados oficiais, apenas levantamentos dessas instituições ou, enfim, entidades governamentais. Deputado, fala pra gente então como conciliar isso. Muita gente atribui justamente a utilização dos agrotóxicos ou, enfim, o mau uso desses produtos. O que a Frente Parlamentar pretende fazer para conciliar ou minimamente amenizar essa situação? Pois bem, Daniel, este é um dos assuntos principais, de trabalho da nossa Frente Parlamentar que trata da apicultura no estado do Rio Grande do Sul. Nós instalamos justamente essa Frente Parlamentar para trabalhar esse tema, mas trabalhar o tema de uma forma ampla, assim, todos os limites e gargalos que enfrentam a apicultura. Sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do Sul ele é um estado que apresenta essa mortandade maior nos levantamentos feitos, mas é o estado que, o nosso estado é o estado que tem o maior número de produtores, Então, de 50 mil famílias no Rio Grande do Sul, então uma cadeia produtiva que tem uma importância econômica e social bem significativa no estado do Rio Grande do Sul. E aqui também nós temos esse impacto muito forte no que diz respeito à população de abelhas e o impacto na atividade dessas famílias. A nossa Frente Parlamentar abre um debate, fizemos uma primeira reunião, estamos visitando os municípios, os apicultores, associações de apicultores, entidades, discutindo, porque entendemos que há uma necessidade de aprofundar a reflexão sobre as causas. Uma das causas, certamente, que e que são, entre elas, o uso de princípios ativos de produtos utilizados na produção agrícola que afetam a população de insetos, especialmente a população de abelhas. Princípios ativos que são utilizados em grande escala, são utilizados, vamos dizer assim, cada vez mais em áreas e regiões onde nós não tínhamos uma produção de lavoura tão agressiva como está acontecendo. A expansão da lavoura da soja, ela tem muito a ver com isso. As abelhas, elas têm o aspecto da produção do mel, mas elas têm o aspecto do que elas representam na atividade agrícola e na produção agrícola também como os grandes polinizadores. Nós temos produtos frutíferos que, se não tiver a presença da abelha, nós vamos ter uma produtividade baixa. Cachoeira do Sul é bastante reconhecido pelo aspecto da aviação agrícola, que é também um formato para aplicação desse tipo de produto. Então, um dos argumentos se aplicar da maneira correta, não vai ter tamanho impacto sobre populações de abelhas, por exemplo. Na tua opinião, como um profissional da área também, tu achas que meramente a aplicação correta resolveria ou não passa somente por isso? Passa também por princípios que, independentemente da forma, iria gerar um impacto negativo sobre essas populações, por exemplo? A gente sabe que a deriva, que é as micropartículas, num processo de pulverização, ela tem um efeito, sim, e muitas vezes ela vai em lugares distantes da onde ela está sendo aplicada, ela se desloca para locais distantes. Isso é um debate sobre a questão da aviação agrícola, mas não é só isso. Nós temos uma questão que são os princípios ativos utilizados, a ação desses princípios ativos, e temos aí uma gama de produtos que afetam não somente não contaminar a abelha, somente a matar a abelha imediatamente, como uma ação aguda, mas nós temos produtos que eles atuam no sistema nervoso da abelha, nos insetos, criam uma confusão
a abelha não consegue voltar, né, perde a noção de rumo, né, consegue fazer o deslocamento, quer dizer, uma desorientação completa. São ações de princípios ativos que atuam dessa forma. E isso causa impacto. Então, a maneira de aplicar tem algum reflexo, mas não é só isso. Nós temos que avaliar profundamente os princípios ativos que estão sendo utilizados. Nós precisamos ter um cuidado com isso, né, e nós queremos fazer esse debate. A Frente Parlamentar vai fazer esse debate. Nós vamos discutir, nós temos, obviamente, que o Brasil e o Rio Grande do Sul têm um aspecto muito forte na produção de grão, na produção agrícola. Agora nós temos que olhar o impacto disso. Sim. A que custo nós estamos produzindo, de que forma nós estamos produzindo. Está aí um impacto forte, né, na questão da apicultura. Inclusive, nós estivemos num debate com um representante de Santa Catarina, que é um dos maiores exportadores de mel, né, para o mercado europeu, e está havendo já uma restrição ao mel brasileiro, ao nosso mel aqui do Sul, para exportação em função da transgenia. O que seria o cenário ideal? Uma menor utilização de agrotóxicos? Seria isso? Com certeza, né? Com certeza. Nós trabalhamos muito e buscamos uma agricultura sustentável, né? Gostaríamos que nós tivéssemos condições de produzir com os elementos naturais, né, da natureza, não precisássemos utilizar uma carga química tão pesada. O Rio Grande do Sul é um campeão em utilização de produtos químicos para a produção agrícola, né? Isso seria o ideal. Agora, eu acho que nós temos que perseguir uma utilização de princípios ativos e uma forma de fazer agricultura buscando elementos de sustentabilidade e não, né, reafirmando ao contrário, né? Claro. E negando que haja a possibilidade de você fazer uma produção com uma tecnologia que possa, né, garantir um alimento de qualidade, uma produção de qualidade e que se justifique e seja sustentável em todos os seus aspectos. Ok, o próximo assunto que eu gostaria de tocar aqui é justamente o perfil do Banrisul. Nós tivemos discussões acaloradas também na Assembleia Legislativa aqui do Estado, em se tratando do perfil dos executivos, né, aqueles que estarão à frente do Banrisul, tanto em relação aos salários, houve até um tiro no pé por parte do próprio time do governador, né, e por fim o MDB tirou o time de campo, né, se complicou a coisa. Fala um pouquinho para a gente sobre esses cenários. Né? Esse cenário é um cenário assim, que nos causa muita preocupação. Eu coordeno a Frente Parlamentar em defesa de um banco do Estado, um Banrisul público. Né? Nós temos acompanhado de uma maneira muito forte todo o processo da venda das ações preferenciais do banco, que se assentou no governo Sartori, que já tinha começado lá no governo Ieda, se assentou no governo Sartori, e agora, né, esse início do governo Eduardo Leite, que já vendeu um pouco das ações ordinárias, que são aquelas ações que dão poder de decisão no banco, né? E principalmente essa nomeação, né, desse grupo, esses 3 executivos que vieram do mercado, que eles vêm do Rio de Janeiro, né, vieram com um currículo especializado na venda de ativos públicos ou na compra de ativos públicos e também em processo de privatizações, né? E o governador diz, bom, eu não quero, o Banrisul não será privatizado, mas o governador acena com a venda das ações ordinárias, traz 3 executivos, o grande debate em torno dos salários desses executivos que se levou um mês para aprovar e com uma disputa muito grande na Assembleia. Nós tivemos um racha, isso nunca aconteceu, né, de um governador indicar os diretores do banco ou de outras empresas e haver uma voto contrário na Assembleia, como aconteceu dessa vez. Por que isso aconteceu? Porque o governo, né, que tem 60% por enquanto do conselho do banco, aumentou, no final aumentou, é isso, porque é o governo que toma a decisão. Sim. E o próprio governador anunciou isso, de que o salário do presidente do Banrisul passa de R$51 mil por mês para R$89 mil por mês. Dos demais diretores, de R$40 mil por mês para R$72 mil por mês. A previsão inicial era para R$128 mil por mês o salário do presidente do banco. O que nós entendemos com isso? Né? Que, para mim, está muito claro. Né? O governo diz, não vamos vender o Banrisul. O governo agora está vendendo todo o setor energético do Rio Grande do Sul, vendendo, estará agora com um projeto que chegou ontem na Assembleia. CRM Sulgás. Isso, as 3, do gás, do carvão e elétrico. Né? E
coloca no Banrisul alguém do mercado especializado em privatização. Um banco que sempre foi administrado por pessoas que têm um vínculo, embora tenha um vínculo com o setor financeiro, mas que tem um outro olhar para o Banrisul. Nós temos lucros de mais de 1 bilhão a cada ano no Banrisul nos últimos anos. O que isso nos aponta? Que vai haver um trabalho para encaminhar o banco para uma possível privatização logo ali na frente. Mas, de maneira geral, as candidaturas mais significativas, ninguém categoricamente ousou dizer que venderia o Banrisul, porque parece assim, um ponto em comum no Rio Grande do Sul, a importância que o banco tem para o Estado, a população tem essa consciência, né? Com certeza, o Banrisul nas pesquisas, ele ocupa um espaço muito privilegiado em termos de influência na vida dos gaúchos e gaúchas. O povo gaúcho tem um carinho pelo Banrisul, porque o Banrisul está presente em todos os lugares, pequenos municípios, lá tem uma agência do Banrisul, tem um caixa eletrônico do Banrisul, né? 70% dos correntistas do Banrisul ganham até 3 salários mínimos. Né? É um banco que 96 municípios do estado tem um único banco, o Banrisul. Então isso tem um significado, né? Ele é um banco popular no Rio Grande do Sul, tanto é que financia de um lado o Grêmio, de outro lado o Colorado, que são as maiores torcidas, também os outros times, né? Mas ele, claro, de uma certa forma, ele agrada quase todo mundo. Quando se fala em vender um banco que é lucrativo, que todos os anos bota mais de 500 milhões na conta do governo, né? E está presente na vida dos gaúchos, é óbvio, né? É uma situação, mesmo aqueles que, como é o governador Eduardo Leite, que é um governador que tem no seu DNA privatizar, diminuir o tamanho do Estado, independente se aquilo dá resultado ou não para o Estado. Essa é a minha constatação. É uma questão ideológica, diminuir o tamanho do Estado, né? Então, falar em vender o Banrisul, obviamente que não. Ele deu essa palavra. Agora, todas as ações tomadas pelo governo e a indicação desses 3 diretores apontam para que o governo vai fazer, que é preparar o caminho da privatização do banco. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou muito convencido dessa opção do governo. Zé, muito obrigado pelas informações, uma boa estada em Cachoeira do Sul e obrigado pela presença com a gente aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Valeu. Lena Caetano.